Bem-vindos ao Sunday Night! Nós do Praise Him decidimos interromper as nossas programações pensando no seu bem-estar e seguindo os conselhos do Ministério da Saúde. Por isso, nós decidimos fazer cultos para você assistir do conforto da sua casa. É muito importante que você ative as notificações e se inscreva no nosso canal para você não ficar por fora de nada que vai acontecer por aqui. Então, vamos continuar orando pelo nosso país e até logo! Nome
Oi, chegou nosso momento de gratidão e mesmo não estando no Praise Him, ainda nós contamos com a sua ajuda e colaboração para nos mantermos. É muito importante a sua colaboração porque a gratidão faz parte de quem nós somos e por isso contamos com você. Aqui embaixo vai ter toda a conta, a agência, para que você fique confortável em contribuir da melhor forma possível. Tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe, um ótimo culto. Boa noite, família PH, como vocês estão? Aproveita esse tempo, pega sua xícara de café ou de chá ou faz a mamadeira do seu filho e nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Quero pedir para vocês, eu sei que cada um está na sua casa agora, cada um está num lugar que você se sente mais confortável, mas eu queria te pedir a sua atenção para que nós pudéssemos ter esse momento bem intencional, partilhar da palavra do Senhor e que seja alimento para nossas almas nesse período tenso que nós estamos vivendo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que nós temos de nos reunir como igreja nas nossas casas, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja agora em cada lar, em cada quarto, meu Deus, em cada reunião de família agora, que o Senhor possa sondar nosso coração e que essa palavra possa falar conosco, Pai. Nesses tempos de crise, que o Senhor continue sendo a nossa esperança e se manifeste a nós como um Deus bom que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 14, 22. Nós vamos falar hoje, na verdade, hoje nós estamos iniciando uma série de palavras, de ministrações, pelo YouTube. Então, isso é novo, é inédito e, ao mesmo tempo, isso pode dar muitos frutos. Você tem a oportunidade de pegar essa mensagem e depois compartilhar com seus familiares, seus parentes. E nós, dessa maneira, vamos aproveitar do momento que estamos vivendo para intensificar a nossa fé em Jesus e para compartilhar da nossa fé com aqueles que estão talvez agora vivendo no medo. Então, hoje, nós iniciamos aqui pelo YouTube a nossa série de ministrações que se chamará Vencendo o Medo. Vencendo o Medo. Então nós vamos ler Mateus 14, 22. Abra aí sua Bíblia ou o seu celular e eu quero ler com vocês. Mateus 14, 22. E diz assim: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, sozinho, e chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima das águas. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E olha o que acontece agora. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Essa passagem com certeza você conhece, a não ser que você não esteja vendo essa ministração e você não é cristão ou não conhece muito da Bíblia, mas com certeza a maioria das pessoas conhece a passagem que Pedro anda sobre as águas. E o que chama atenção para nós e o que nós estamos vivendo nesse momento tem tudo a ver com essa passagem. Primeiramente porque nós aprendemos recentemente sobre o medo e sobre o amor verdadeiro que lança fora o medo. Nós sabemos que o amor verdadeiro que lança fora o medo é o amor de Deus, é o amor do nosso Pai. Nenhum outro amor pode preencher ou tirar esse medo dos nossos corações. E nessa passagem a gente tem Pedro. Pedro, ele era um homem corajoso. Ele era um cara corajoso. Todos sabem da passagem de Pedro, quando ele pega a espada e ele corta a orelha
um dos soldados que vinham tentar pegar Jesus. Então ele não era alguém que tinha medo, ele não era alguém que era temeroso, ele não era alguém que se escondia. Pelo contrário, ele era alguém que era totalmente diferente de alguém que tem medo ou que foge de uma briga. E nesse momento, nesse texto, a gente vê que mesmo esse cara corajoso, mesmo essa pessoa confiante, essa pessoa que Deus escolhe posteriormente para iniciar a igreja, ele teve um momento de medo. Então, nós queremos ver à luz dessa palavra que você talvez esteja vivendo agora algo semelhante a Pedro. Talvez agora você está com medo, você está com dúvida, você está preocupado, você está pensando o que vai ser do futuro, você talvez está pensando o que vai ser do meu trabalho, da minha família, dos meus pais ou avós que podem ficar doentes. E são tantas coisas ao mesmo tempo acontecendo na nossa cabeça que é quase impossível a gente negar que a gente não vai ter medo de alguma coisa. Mas vamos analisar o texto. E eu queria ver com vocês 3 pontos principais para que a gente possa ser bem objetivo. Então, o primeiro que eu vejo é que quando ele estava no meio do mar, quando ele estava andando sobre o mar, ele não estava lá porque ele estava querendo surfar, ou porque ele estava querendo se mostrar, ou querendo ser alguém melhor do que outras pessoas, nada disso. Ele estava lá porque Jesus chamou ele. Quando ele estava no barco, ele estava lá porque ele estava sendo ordenado por Jesus. E igualmente, quando ele sai do barco, é porque Jesus também chama ele para fora do barco. Então, o primeiro ponto que a gente vê é que quando eles estão no barco, eles estão ali com um propósito, com um objetivo. Anteriormente, nos textos que nós lemos, a gente vê que Jesus fala para eles irem adiante, para eles irem na frente, entrar no barco e ir para o mar. Então, o que você tem que refletir na sua vida é se você está fazendo algo que foi chamado por Deus a fazer, ordenado por Deus a fazer, se você está seguindo aquilo que Deus te aconselhou a fazer ou não. Hoje nós estamos vivendo um momento onde não foi porque nós escolhemos, não foi porque a gente pediu, talvez é simplesmente algo que está acontecendo na humanidade, nesse mundo caído, e nós estamos nesse mundo. A palavra de Deus diz que a chuva, o sol, vem para o justo, vem para o injusto. Então, às vezes, nós não devemos confundir viver uma vida e ser cristão e achar que o fato de você ser cristão vai fazer com que coisas não aconteçam para você. O cristão não bate o dedinho na beira da cadeira. O cristão, ele não corta o dedo. O cristão não espirra. E não é isso. O fato é que nós passamos por tudo isso com Deus, com Jesus. Então, se você está no caminho certo, se você está vivendo a sua vida e você está seguindo aquilo que Jesus te ordenou, você está vivendo família, você está vivendo igreja, você está sendo uma pessoa no seu trabalho que é profissional, você está seguindo uma ordem de Jesus, você não precisa temer. Você está talvez agora num barco e a tempestade está ao nosso redor, mas você está ali porque Jesus te ordenou. A segunda coisa, quando ele anda sobre o mar, ele também anda sobre uma palavra que foi dita para ele pelo próprio Jesus. O próprio Jesus aparece para eles, eles não entendem, eles não reconhecem imediatamente como Jesus. Eles acham que é um fantasma, eles acham que é uma aparição. E isso talvez fale conosco para a realidade de hoje também. Porque a gente está vendo talvez algo que seja uma solução para alguma coisa na nossa vida. E a gente reconhece isso como um fantasma. Talvez você que é família, você que é casado, você talvez orou algum tempo atrás e falou: Deus, eu queria tanto estar mais tempo com a minha família. Queria tanto poder que meu marido sentasse do meu lado e ficasse comigo, para a gente conversar. Eu queria tanto ter meus filhos mais em casa. Talvez você orou pedindo isso. E eu não estou dizendo que o que nós estamos vivendo é para te proporcionar isso. Mas você pode aproveitar dessa oportunidade, aproveitar de uma aparente tragédia mundial e desfrutar do tempo com seus filhos, com seu esposo, com seus pais na sua casa. Então, nós cristãos, às vezes,
olhamos algo que pode ser bom e a gente tem que ter esse discernimento, essa sensibilidade de olhar, e às vezes a gente está vendo Cristo, a gente está vendo Jesus, mas a gente está reconhecendo como um fantasma. Então, será que individualmente, pessoalmente, para cada um de nós, a gente não tem algo que, de tudo isso que estamos vivendo, a gente possa ver Jesus nisso, a gente possa reconhecer como uma oportunidade que Deus está nos dando, aproveitar de uma tragédia aparente para fazer disso uma bênção na vida de cada um de nós? E um terceiro ponto que eu vejo, quando ele afunda por um motivo principal. E eu sempre falo disso, eu sempre reforço isso, que o nosso olhar ele deve estar focado naquilo que realmente importa. Quando a gente tira o nosso olhar do que realmente importa, inevitavelmente a gente é atraído por outras coisas ou a gente é abalado por outras coisas. E a gente percebe que quando nós lemos no texto, o texto diz que quando ele percebe a tempestade, quando ele olha a tempestade. E aqui é muito engraçado, porque a tempestade já estava rolando há muito tempo. A tempestade já estava ali instaurada naquele mar em volta do barco. E mesmo no meio da tempestade, quando ele vê Jesus, ele sai do barco no meio da tempestade. E a tempestade não está causando nenhum problema, não está afetando a decisão de Pedro. Mas em um determinado momento, ele percebe que está no meio da tempestade. Então é como se, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não notava a tempestade, ele não notava um mar bravo, ele não notava o vento. Mas quando ele para de olhar para Jesus, quando ele percebe que ele já está andando sozinho e ele começa a olhar para outras coisas, ele começa a afundar, ele começa a perceber aonde ele está. Então, eu acho que isso é extremamente o que nós estamos vivendo hoje. O mundo não está ruim agora. O mundo não está passando por dificuldades agora. Semana passada começamos a viver um problema, começamos a viver uma crise agora. O mundo sempre esteve em crise. Sempre houve guerra em algum lugar do globo. Sempre houve pessoas morrendo. Sempre existiu vírus, contaminações, pestes em todos os arredores do mundo. Muitas vezes elas chegaram até nós, outras não, mas o fato é que o mundo está em guerra, o mundo está doente, o mundo está empobrecendo desde sempre. Desde sempre, desde que Adão pecou, o mundo já começou a traçar um caminho diferente do que Deus tinha planejado para nós. Então, a gente já está em meio a uma tempestade desde sempre. Só que talvez agora a gente parou de olhar um pouco para Jesus por conta de muito barulho e a gente se percebe no meio de uma outra tempestade. E isso traz às vezes um medo, um desespero, e a gente fica se perguntando por que isso está acontecendo. O fato é que isso já está acontecendo há muito tempo. O problema é que às vezes eu e você paramos de olhar para Jesus. A gente está achando que Jesus não vai agir, a gente está achando que isso pode estar fora do controle de Deus, e tudo isso é mentira. Deus está no controle de tudo. Ele está governando como sempre governou. O que está acontecendo está sob o domínio dele. Ou ele está permitindo acontecer, ou ele já sabia que aconteceria. E isso não muda o fato de que ele te ama, ele me ama, e ele está nos guardando, ele irá nos guardar, seja imune à doença, seja no meio da doença, ele estará conosco. Então pare de olhar para isso. Volta os seus olhos novamente para Jesus. Volta os seus olhos novamente para as promessas de Deus, para o que realmente importa, para a esperança que nos é reservada. E você vai perceber que você vai esquecer da tempestade. Você vai perceber que você vai, por um minuto e talvez por algum tempo, você vai falar: poxa, eu estou olhando para algo tão inferior ao Deus que eu sirvo, que eu sempre servi, que já me surpreendeu várias vezes, e Ele irá continuar me surpreendendo. Então ele olha para a tempestade e ele afunda. E a minha oração é que essa mensagem chegue para você num momento em que você ainda esteja em tempo de não afundar.
Porque quando Pedro fala, Jesus me socorre, ele é socorrido imediatamente por Jesus. Às vezes a gente fica lutando com as nossas próprias forças, querendo vencer algo que a gente precisa de assumir para nós mesmos que a gente perdeu. Jesus, eu preciso de você. Jesus, eu não dou conta, para mim agora foi demais, eu não consigo. Jesus, eu preciso de você. Talvez você esteja num momento que você precisa fazer isso. Precisa falar, Jesus, me socorre. Então a gente não pode ser uma pessoa que é abalada, que o nosso medo está sujeito a alguma circunstância. A gente está olhando para alguém que é imutável. Jesus, ele não melhora. O nosso Deus, ele, de acordo com o tempo, ele não vai ficando mais inteligente, vai ficando mais bonito, vai ficando mais esperto. Ele sempre foi e sempre será perfeito e totalmente pleno e poderoso e completo. Então, quando a gente olha para algo que é imutável, os nossos sentimentos tendem a permanecer imutáveis. A gente tende a ser pessoas mais confiantes, mais estáveis, porque a gente não olha para a oscilação da bolsa, a gente não olha para o nosso relacionamento, a gente olha para algo que é imutável, algo que é certo e algo que o fim nós já sabemos. Ele vai um dia nos livrar de toda essa dor, de todo esse choro, de todas essas lágrimas. Então a esperança que nos aguarda, ela é maravilhosa. Então o nosso medo não deve estar olhando para as coisas, não deve estar pautado nas modificações que nós temos no nosso dia a dia, no nosso humor. Mas a gente deve sempre estar olhando para Jesus. Sempre estar olhando para Jesus. Como a palavra diz, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando Jesus sobe no barco, acontece algo interessante. E aqui eu quero repetir com você a leitura de Mateus 14, agora o versículo 32. Se você puder abrir aí com a gente. Tem algo muito interessante aqui, e que eu acredito que fala profundamente e diretamente para nós nesses dias. Mateus 14, 32 diz assim: E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Até então você lê e fala, beleza, ele subiu, o vento acalmou. Agora, o que eu fiquei me perguntando e falando com Deus era, Deus, por que quando ele pediu socorro, você não acalmou o vento? Porque é muito nítido nessa passagem que o que deixa Pedro nervoso e faz ele afundar é o vento. Então, é como se o Pedro... A tradução do pedido de socorro de Pedro para Jesus era, Jesus, o vento está me deixando nervoso, tem como parar o vento? Só que a resposta de Jesus para o pedido de socorro de Pedro não é acalmar a tempestade, não é parar o vento. Ele vai e pega na mão de Pedro. E aí o texto que nós acabamos de ler agora, no versículo 32, diz que quando eles sobem no barco, aí sim a tempestade para. Quando Jesus sobe no barco com Pedro, aí sim o mar acalma, o vento para. E eu fiquei intrigado com isso e perguntando, poxa, mas podia ter parado já o vento lá? E eles caminhavam muito mais tranquilos sobre o mar. Só que o que eu vejo que é importante nisso é que Deus usa, Ele aproveita oportunidades ruins e que você com certeza deve ter se pensado, nossa, por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus deixou esse vírus assolar o mundo? Gente, não foi Deus que criou e nem Ele que está deixando. Isso é circunstância, mais uma vez, do mundo que nós vivemos. Agora, o que nós vemos nessa passagem é que Deus, no caso Jesus especificamente, Ele aproveita de algo natural para aproximar Pedro dele. Então, é normal chover, é normal ter tempestade, é normal, se você pega o seu barco e vai para o meio do alto mar, você vai pegar tempestade, você vai pegar chuva. Isso não é porque Deus é ruim, isso não é porque Deus, por que está acontecendo isso comigo? É natural chover, é natural ter tempestades.
Só que Jesus ele se aproveita disso, ele aproveita essa circunstância para aproximar Pedro dele e para aumentar a confiança de Pedro nele. Talvez se Jesus tivesse respondido ao pedido de socorro parando a tempestade, talvez Pedro não estaria tão próximo de Jesus, ele não se sentiria perto de Jesus ou amparado por Jesus. Talvez ele continuaria caminhando em cima do mar, correndo, brincando. Mas olha o que Jesus faz. Ele segura na mão de Pedro, caminha com Pedro no meio da tempestade e quando eles chegam no barco, aí sim a tempestade se acalma. E o que eu tirei disso é que mais importante do que essa tempestade passar é que Jesus esteja no nosso barco. Mais importante do que toda essa crise que nós estamos vivendo passar é a gente saber que mesmo durante essa crise nós estamos de mão dadas com Jesus. E quando Ele estiver no nosso barco, quando Ele estiver talvez na nossa casa, talvez tudo isso está acontecendo e é uma oportunidade para que você traga Jesus para dentro da sua casa. E quando Ele estiver lá, quando Ele estiver fazendo morada lá, a tempestade vai passar. Então isso falou demais comigo e eu peço que o Espírito Santo esteja aí falando com vocês sobre isso também. O que Jesus mais quer, às vezes, não é livrar-nos da tempestade. Ele prefere estar na tempestade junto com a gente. Porque Ele prefere, talvez, como eu sempre uso o exemplo da Sofia. Talvez para um pai é muito mais gostoso ter o filho com ele no meio da chuva, mas apertando sua mão, abraçando ele, se sentindo protegido pelo seu pai e o pai sentindo que pode proteger o seu filho, do que simplesmente livrar ele daquela situação para que ele possa correr para outro canto ou para que ele tenha para algo que tem mais interesse para ele. Então eu percebo que tudo isso que tem acontecido é uma grande oportunidade de nós trazermos Jesus para mais perto, de nós segurarmos na mão de Deus, segurarmos na mão de Jesus nesse momento de dificuldade e declarar: Jesus, eu confio em você. O meu pedido de socorro já foi atendido, não porque o vírus já passou, porque já descobriram uma cura, mas porque no momento que eu falei socorro, eu e você pode se sentir protegido por Jesus e segurando na mão de Jesus. E no momento que Jesus estiver habitando, morando realmente, talvez como naquele barco, quando ele estiver dentro do seu barco, quando ele estiver dentro da sua casa, quando ele fazer parte da sua vida, a tempestade vai passar naturalmente. Tudo vai passar. Toda essa bagunça vai passar. E quando isso acontecer, você vai olhar e vai ver que Jesus está no seu barco. Você vai ver que você teve experiência de segurar na mão dele e ele estava lá no momento que você precisou. Então, deixa o medo de lado. Deixa o medo para aqueles que não sabem quem servem. Nós servimos a um Deus que Ele segura na nossa mão nos momentos difíceis. E nessa ministração inicial dessa série que nós estamos começando hoje, que a gente perca todo o medo, não olhando para algo que pode acontecer, para alguém que pode te salvar, mas olhando para Jesus, que mesmo no meio da tempestade, Ele vai estar do seu lado, Ele vai segurar a sua mão. E para a gente terminar, algumas pessoas que estudam sobre comportamento humano e medo, eles notaram que pessoas que têm medo, a imunidade dela baixa. Elas analisaram várias pessoas e perceberam que pessoas que passam por momentos de pânico, medo, ansiedade, é uma resposta natural do corpo em perder imunidade. Então perceba que aqueles que confiam em Deus nesse tempo de crise, e especificamente num tempo onde a imunidade nossa é muito importante, se você se mantiver confiante, deixar o medo de lado e olhar para Jesus, a nossa imunidade vai estar mais guardada. E aí você pensa, nossa, não tem nada de espiritual nisso. Isso é totalmente espiritual. No momento em que a gente está olhando para Jesus, o nosso corpo responde naturalmente isso, nos trazendo imunidade a tantas outras coisas. Então, eu quero que você ore comigo, para que a gente peça para Deus agora, para que Ele tire o nosso medo, para que a gente tire os nossos olhos das tempestades, a gente tenha certeza que Ele está do nosso lado, segurando a nossa mão. E logo, logo,
Ele vai estar dentro do nosso barco e tudo isso vai passar. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque a Tua palavra ela é sempre atual e ela sempre fala conosco. Que nós venhamos tirar os nossos olhos do problema, das dificuldades. A tempestade sempre esteve aqui, Pai, mas que nesse momento mais difícil, onde o vento está mais forte, que a nossa oração seja: Deus, me socorre. E que quando nós orarmos isso, Pai, a gente sinta a Sua proteção. Eu te peço, Espírito Santo, como Consolador, que o Senhor visite agora cada casa, cada lar, trazendo paz, conforto aos corações e uma confiança inabalável naquele que mesmo no meio da tempestade, Ele está segurando as nossas mãos e Ele nos conduz até um lugar seguro, e quando nós estivermos lá, tudo vai passar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana e que muito em breve a gente possa estar junto novamente, e domingo que vem nós continuamos com essa série Vencendo o Medo. Deus abençoe, um abraço, até a próxima.